Esse é o maior estado dos Estados Unidos. Com mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, o Alasca é um lugar onde a noção de fidelidade é tão distinta da nossa, que os maridos já chegaram a oferecer suas esposas como um gesto de gratidão. Isso pode parecer peculiar, mas é uma prática cultural entre os povos inuites, e é apenas uma das curiosidades chocantes do Alasca, uma terra de contrastes extremos e mais gelados do mundo. Apesar de sua vasta extensão, é o estado menos populoso do país, principalmente devido às condições climáticas severas. Mas sua beleza natural é nota 10, com paisagens bem únicas, uma vida selvagem vasta e sua cultura indígena rica e cheia de tradições surpreendentes. Ao visitar uma família inuit, talvez seu primeiro contato seja com o anfitrião, que pode te contar como funciona a cultura de oferecer esposas para passar a noite servindo o visitante, um gesto que para nós pode parecer estranho, mas que para eles é uma expressão de hospitalidade. Essa prática é um exemplo claro de como a cultura inuit desafia nossas percepções e nos impressiona. Vou te explicar durante o vídeo para entender como funciona um troço desse. O Alasca não é apenas um território remoto. O clima pode variar drasticamente. Os invernos são longos e congelantes, com temperaturas frequentemente abaixo de menos 34 graus Celsius, enquanto os verões, especialmente em junho, podem ver temperaturas acima de 26 graus Celsius nas áreas costeiras, graças à influência do Oceano Pacífico. Essa variação climática gera um ambiente tanto desafiador quanto diversificado. O nome Alasca tem suas raízes nas línguas indígenas da região, especificamente dos inuites. Aleska significa grande terra, uma referência bem adequada às suas vastas paisagens e ao terreno do estado. A diversidade linguística no Alasca é muito impressionante. Embora o inglês seja a língua predominante, muitas línguas indígenas são faladas, e há um esforço contínuo para preservar e promover essas línguas, para garantir a herança cultural dos povos nativos. As mulheres geram um exemplo de persistência e coragem, adaptadas a um dos ambientes mais adversos do planeta. Desde jovens, elas participam ativamente em atividades ao ar livre como caça, pesca e caminhadas, mas em áreas mais urbanas, elas são bem delicadas e gentis. As tribos indígenas do Alasca são mundialmente conhecidas como esquimós, têm uma rica história e cultura de milhares de anos. Tenha muito cuidado ao usar o termo esquimó, porque é carregado de conotações que alguns consideram pejorativas, pois foi utilizado pelos colonizadores e se origina do termo algonquino ayakami, que significa comedor de carne crua. Em vez disso, o termo inuit é preferido, pois é mais respeitoso e preciso ao se referir a esses povos. Assim você consegue obter respeito e muita gentileza por parte deles. A cultura inuit é fundamental na identidade do Alasca, que a torna única e reconhecível em todo o mundo. Suas tradições e crenças, transmitidas de geração em geração, os inuit desenvolveram uma série de crenças e práticas espirituais que representa seu modo de vida. Essa visão de mundo enfatiza que todos os elementos da natureza estão interconectados e que a harmonia e a sobrevivência dependem de muita relação. Entre os inuit, não há tribos ou chefes, e suas leis são consuetudinárias, baseadas na tradição oral e voltadas para o bom convívio na comunidade. O foco é sempre a sobrevivência e o bem-estar de todos. Em geral, as mulheres são responsáveis pela preparação dos alimentos, confecção de vestuário e cuidados com a família, enquanto os homens se dedicam à produção de utensílios de caça e pesca, as principais atividades masculinas. As vestimentas dos inuit são práticas e adaptadas ao rigoroso clima ártico, casacos com capuz, calças, botas e luvas, confeccionados com peles de foca, urso ou raposa, com os pelos voltados para dentro para manter o calor do corpo. A alimentação é baseada principalmente em carne, geralmente defumada devido à escassez de fontes de calor para cozinhar. Os principais alimentos da dieta inuit incluem salmão, aves, foca, caribu, boi almiscarado, raposa, urso polar e baleia. De todos esses animais, nada se desperdiça. A carne é usada para alimentação, a gordura para combustível e as peles, ossos e intestinos para confecção de vestuário e objetos. Apesar de uma dieta predominantemente carnívora, os inuit têm uma alta expectativa de vida e não apresentam doenças cardiovasculares comuns em outras populações. Essa robustez é um testemunho de sua adaptação às condições extremas do Ártico. As histórias e lendas inuit, as danças tradicionais, as músicas e os festivais são expressões vivas dessa cultura que continua a prosperar, mesmo diante dos desafios modernos. A caça de diversos tipos de animais selvagens fornece alimentos e outros materiais essenciais para a sobrevivência das tribos.
Para auxiliar na caça e no transporte, os Inuit utilizam cães de trenó, que são uma parte integral da identidade do Alasca. Durante a Corrida do Ouro, esses cães desempenharam um papel crucial no transporte de suprimentos e na entrega de correspondências para as regiões mais remotas do estado. Quando você visitar o Alasca, poderá desfrutar de emocionantes passeios de trenó puxados por esses incríveis animais. Os cães de trenó incluem várias raças, sendo os huskies siberianos uma das mais comuns, mas também é uma conexão com a tradição dos povos indígenas do Alasca. Então, o aspecto mais intrigante e incomum da hospitalidade Inuit é a prática de oferecer a esposa ao visitante. Nas tribos Inuit, em alguns períodos, foi espalhado um costume de chegar à casa de uma família e ser recebido com esse tipo de hospitalidade. É uma tradição que pode parecer estranha e desconcertante para nós, mas é vista como um gesto de generosidade e confiança. Essa prática, que poderia ser interpretada como uma demonstração extrema de hospitalidade, na cultura Inuit, um visitante precisa ser aquecido e servido. A recusa desta oferta poderia ser considerada muito estranha, pois para muitos homens Inuit, esse foi um gesto parceiro e de teste. Mas são as esposas que têm a palavra final, decidindo se aceitam ou não a proposta. A importância das mulheres Inuit é muito valorizada em sua sociedade. Os homens podem ter quantas esposas puderem sustentar. Geralmente podem conseguir até 3 esposas. Mas é claro que para um tipo de comportamento assim, teria uma referência mística e talvez religiosa. Os Inuit praticam uma forma única de xamanismo, centrada na conexão profunda com a natureza, os espíritos e o mundo espiritual. Seus rituais e cerimônias tradicionais são utilizados para se comunicar com os espíritos, buscando orientação e proteção. Embora a maneira como respeitam a liberdade sexual de seus parceiros possa parecer estranha para nós, a razão por trás dessa hospitalidade incomum está junta no fato de que suas comunidades são compostas por um pequeno número de pessoas. Essas práticas servem para aumentar a diversidade nos relacionamentos e favorecer a perpetuação da comunidade. Além de terem fornecido suas esposas aos hóspedes, os Inuit também praticou a troca ritual de casais, sempre com propósitos religiosos e com o conhecimento do xamã, conhecido como Angeco. Na cultura Inuit, o Angeco é uma figura espiritual, atuando como mediador entre os reinos dos humanos e dos espíritos. Esses xamãs possuem habilidades excepcionais herdadas de uma linhagem ancestral, que lhes permitem se comunicar com os espíritos e realizar cerimônias sagradas destinadas a curar doenças, vislumbrar o futuro e proteger a comunidade contra forças negativas. Eles são profundamente reverenciados e admirados por sua sabedoria e compreensão dos mistérios do mundo espiritual. A riqueza cultural dos Inuit e suas práticas espirituais refletem uma conexão íntima com o ambiente ártico e suas crenças de que todos os seres vivos estão interconectados. O respeito pelos espíritos da natureza e a busca por equilíbrio e harmonia são fundamentais para a sobrevivência e o bem-estar das comunidades Inuit. O Alasca é imenso em todas as maneiras, e essas são algumas de suas curiosidades que ainda fazem parte e são reconhecidas por todos atualmente. Se você achou muito interessante e não conhecia essa parte do maior estado dos Estados Unidos, comente sua opinião. Vou ficar feliz em ler todas elas. Estou deixando na tela as outras culturas que tenho certeza que você gosta de aproveitar.